Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e nesse exercício ele nos pede para que nós façamos uma função em Python que calcule a raiz de uma função f de x qualquer, podendo ser um polinômio, uma função trigonométrica, exponencial, tudo bem? Utilizando o famoso método de Newton. Então, a relação de recorrência que a gente tem que define o método de Newton é dada por isso aqui, ó. O meu novo x, é claro, eu tenho que ter um chute inicial. X0 é uma escolha arbitrária. Eu dou um chute inicial x0, sei lá, x0 igual a 1, tá? E aí, a partir desse chute x0 inicial, eu vou fazer o quê? O novo x vai ser o x menos a razão entre o f avaliado no xk e o f', a derivada de x avaliada no xk. Eu não vou entrar aqui no mérito matemático do porquê que essa iteração aqui converge para o zero da função, tudo bem? Até porque não é o escopo desse curso aqui. Esse método, se você forem estudar em cálculo numérico, aí eles vão provar, né? Esse método, de fato, ele converge para os zeros da função. Tudo bem? Dependendo da sua inicialização, ele vai para um zero específico, se a sua função tem muitos zeros, né? Tudo bem? Que são as chamadas raízes desse polinômio, dessa função. Então, o que acontece? Após um certo número de passos, a diferença entre xk mais um xk em módulo tende a zero, o que significa que o algoritmo convergiu. Tudo bem? Então, qual que é a ideia aqui? Ele pede para a gente implementar o método de Newton para encontrar a raiz dessa equação aqui, ó. F de x é e elevado a x menos 2 cosseno de x. Tudo bem? Poderia criar outra função, qualquer função que vocês quiserem, vocês podem criar, tudo bem? A única coisa, pessoal, não chuta muito o balde, né? Porque vai ter que calcular a derivada. Então, veja, eu já peguei essa aqui porque mesmo que, quer dizer, mesmo acho que vocês, mesmo quem está no primeiro ano e nunca viu falar em derivada, basicamente, se esse aqui, se f de x, k, é o valor da função no ponto, então a minha função, aqui, ó, a minha função nesse ponto aqui, ó, nesse ponto K aqui, ela tem um valor. É esse valor aqui, né? Ó. É o valor da função no ponto. Tudo bem? Esse é o valor da função no ponto, tá? Essa altura que é o valor da função no ponto. É o f de xk. O que é f' de xk? O que é a derivada nesse ponto aqui? É o coeficiente angular da reta tangente, tá, pessoal? É isso que basta vocês saberem isso. É o coeficiente angular da reta tangente a esse ponto aqui. Então, se for muito inclinado, se a reta tangente for muito inclinada, tem, né, quase em pé, assim, a derivada é alta. Se ela for, tipo, quase deitada, assim, a derivada é baixa. Quanto mais em pé a reta for, maior dá esse número aqui, né? Quanto mais de pé a reta tangente for, maior dá esse número. Só isso vocês precisam saber. Eu não vou aqui ficar, né, entrando em detalhes, porque derivada é um assunto que vocês aprendem lá em cálculo. Mas é isso. Basicamente, o f de xk é o valor da função no ponto xk, e o f' de xk é a inclinação da reta tangente no ponto xk. É isso, é um número. Isso aqui é um número, isso aqui é outro número. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos ver o nosso programinha em Python, a solução para esse problema. Então, eu vou pegar aqui, ó, e nós vamos olhar por aqui. Então, veja, pessoal, a primeira coisa que eu estou fazendo aqui é eu estou importando da biblioteca Math as funções exponencial, seno e cosseno. Notem que para eu não precisar ficar escrevendo toda hora math.esp, math.sim,
math.cos, eu estou fazendo um jeito diferente aqui. Eu estou falando assim, ó, from math import exp. Então, eu estou importando a função exp do pacote math. Então, agora eu posso escrever só exp, que ele já entende, só exp. Não preciso colocar math.exp. Se eu importo o módulo, aí eu tenho que falar math.exp, que é a função exp dentro do módulo. Agora eu estou falando aqui, ó, do módulo math, importe a função exp. Então é só usar exp, tudo bem? Mesma coisa com seno e com cosseno. Veja, qual que é a ideia, então, pessoal? A ideia da função Newton é, eu tenho três parâmetros. X, que é o ponto que eu estou, f é a função, e df é a derivada da função. Então, enquanto while true, enquanto for verdade, o que, que eu faço? Novo x é o xk mais 1. Novo x é o x menos f de x sobre df de x. É a expressão que a gente viu aqui. Ó. Essa é a recorrência. O novo é o x menos a razão entre o f e a derivada. Ó. F de x sobre df de x. Calculo o erro. O erro é o módulo da diferença entre o x e o novo x. E eu vou printar com 10 casas o valor de x e o valor do erro. Tudo bem? E aí, não posso esquecer. Qual que é o comando fundamental aqui? Ó? X recebe novo x. Sem isso, nada feito. Tudo bem, pessoal? Porque senão, sempre vai calcular o mesmo valor aqui. Eu não vou convergir. O erro não vai baixar. O erro não baixa nunca se eu não fizer isso aqui. X recebe novo X. E aí eu checo, né? A condição de saída. Se o erro for menor ou igual que 10 a menos 8, se for um valor bem pequenininho, break. Aí eu saio fora desse while. E retorno o valor de X. Tudo bem? Então, veja, qual que é o segredo aqui? A gente, pela primeira vez, está usando um conceito em Python muito legal para quem trabalha com matemática, aí, são as Lambda Functions. É uma maneira de criar funções sem precisar usar déficit, funções matemáticas, né? Lambda Functions é uma maneira de você criar e definir funções matemáticas, tudo bem? Sem precisar usar def, não sei o quê. Então, como que eu faço? Eu faço assim, ó, nome da função, tá? O nome da minha função é f. Nome da função f igual. Qual que é a variável da sua função? Você vai escrever lambda, espaço, variável é x. A variável vai ser x. 2 pontos. Então, eu defino como esp de x menos 2 cosseno x. Pronto, criei a minha função f. Essa é isso que se chama Lambda Functions. É um jeito de você criar funções matemáticas. Você fala o nome da função é f, quem que é a variável, que aqui é como se fosse a variável, uma função de uma única variável. Então é o x. E qual que é a fórmula analítica da sua função? Exponencial e elevado a x menos 2 cosseno de x. Quem que é a derivada da função, pessoal? Então, eu escolhi essa porque a derivada é facinho de fazer. A derivada do e elevado a x é ele mesmo, então só copia, né? A derivada de esp de x é a própria esp de x. E a derivada de 2 vezes cosseno de x é o quê? É menos 2 seno de x. Na verdade, a derivada do cosseno é menos seno, porque o dois é constante, sai para fora da derivada. Então, derivada do cosseno é menos seno. Então, se aqui tinha menos cosseno, vai ficar menos seno, menos com menos dá mais seno, tudo bem? Então, não, como eu falei, minha pretensão aqui não é ensinar cálculo para ninguém, mas para fazer esse exercício aqui em particular, eu preciso saber como calcular a derivada da minha função f. Tudo bem? Eu preciso saber, porque eu estou usando o método de Newton. Então, o que ele vai pedir aqui? Quem é x0? Vai ser o float, vai ser um número real. É o chute inicial. X0 é um chute inicial. É claro, diferentes chutes iniciais vão levar a diferentes soluções finais. Se eu tiver múltiplas raízes, né?
Se a minha função só tem uma raiz, por exemplo, a minha função, ó, é assim, só tem uma raiz. Essa aqui, esse x é a raiz, é o zero da função. Sempre, qualquer chute inicial vai convergir para cá. Agora, funções que têm múltiplos zeros, se eu der um chute inicial aqui, provavelmente vai convergir para cá. Se eu der um chute inicial aqui, provavelmente vai convergir para cá. Tá claro? Então, não tem como garantir qual é o zero que ele vai obter no caso da função ter múltiplos zeros. Então, ó, o que, que eu faço? Eu vou chamar raiz é igual a Newton de x0 f df. Ó que legal. Eu passo f, passo df como se fossem variáveis aqui, ó. Isso que é o legal das lambda functions. Eu crio funções que eu posso usar elas como variáveis, tá vendo? Eu passo elas aqui, ó. E aí, por fim, print, raiz da função é raiz. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver se a gente consegue executar esse código lá no interpretador Python. Deixa eu diminuir mais um aqui para ver se eu consigo copiar. Ó, eu vou copiar esse código e jogar lá no nosso interpretador Python. Então, vou vir aqui, criar um file, new file, vou copiar. Olha que bagunça que fica, pessoal. Uma bagunça, né? Então, ó, tem que saber arrumar as coisas, tá vendo? Por isso que às vezes eu acho mais fácil implementar do zero do que ficar copiando. Mas vamos lá. Return x. Define as funções, define aqui x0 e print o resultado. Tá aí. Então, pessoal, vamos ver se tá tudo ok e se tá funcionando legal. Vou salvar, Ctrl S, vou salvar como newton.py. Newton.py. E vou dar um F5. Chute inicial, eu vou pôr x0 igual a 1. Olha lá, convergiu, tá vendo, pessoal? Quem que é a raiz da função? É 0,539,785. Convergiu. O valor da função avaliado nesse ponto resulta em zero. E se eu mudar o chute inicial? Vamos ver aqui, ó. Vou mudar, vou colocar agora 10. Ah, convergiu. Levou mais tempo, mas convergiu para o mesmo lugar. Então, a princípio, vamos colocar um número negativo agora. Menos 10. Ixi, achou outra raiz, ó. Achou outra raiz. Menos 10,99. Tá vendo? Vamos colocar aqui. Se bem que na verdade, né, cosseno de menos 10, pessoal. Tem um. Fica estranho, né? Essa função aqui, o x é um número real. Seria menos 10 radianos, né? Tudo bem. É em radiano. Vamos colocar um número aqui. 50. Olha como demorou. Vocês viram ele calculando, pessoal? Tá vendo? Dependendo do chute inicial, a convergência. Vou colocar 100 agora. Ó. Então a convergência é meio lenta, tá vendo? Foi baixando de 99 para 98, 97, 96. Foi de 1 em 1. Ó, que demora até chegar. Tudo bem, pessoal? Então, pelo visto, funciona. Deixa eu ver um número negativo um pouco menor. Vou colocar menos 1. Ah, ele tem, na parte negativa, ele tem vários zeros. Olha lá, pessoal. Na parte negativa, pelo visto, tem vários zeros, tá vendo? Só olhando para o gráfico da função para saber mesmo quantos zeros que tem. Menos 3. Ah, muito bem.
teria que olhar para o gráfico dessa função. Mas tá aí, pessoal, o programinha que implementa a iteração do método de Newton. Posso trocar, e se eu quiser trocar de função? Perfeito, é só você vir aqui, ó, troca de função. Troca qual você quiser. Põe aqui o valor que você quiser. Só que aí você vai ter que mudar o DF, que é a derivada. Possivelmente, mudando aqui, você vai mudar a fórmula da derivada aqui também. Tudo bem, pessoal? É só isso. Se você precisar mudar aqui, você muda aqui embaixo também, para a derivada ficar de acordo. Muito bem. Então, é isso. Existe um outro exercício aqui, pessoal. Na verdade, eu chamei uma aplicação interessante, que é como gerar os dígitos verificadores do seu CPF. Então, existe um algoritmo para isso. Tudo bem? Eu não vou discutir isso com vocês aqui, eu vou deixar como tudo bem? Para aqueles que se interessarem, para olharem aqui, mas é bem bacana, funciona. Eu testei com o meu CPF, realmente ele acertou os dois últimos dígitos lá depois do tracinho, né? Ele realmente estima aqueles dois últimos dígitos lá de maneira certinho. É uma regrinha bastante, assim, não é complicada, é só multiplicar cada dígito por um número, né? Você vai dando pesos aí para os números, digita, soma tudo e pega o resto da divisão por 11. E aí, quer dizer, você monta os seus dígitos verificadores do seu CPF. Vocês podem testar depois, é uma aplicação bastante interessante. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui nesse vídeo. Desejo a todos aí bons estudos, tá certo? E nos vemos nas próximas aulas aí. Até mais.